Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Norte Imobiliário Business. Hoje o tema é sobre profissional que não aparece nas fotos na escritura, mas pode ser o verdadeiro guardião do seu investimento, o solicitador. Recebemos hoje Rafael Parreira, especialista da PA Legal, referência nacional em solicitadoria digital em representação jurídica de investidores no setor imobiliário. Com uma presença fortíssima nas mídias digitais, eles estão mudando o mundo da solicitadoria informativo. Se você ainda não conhece, esse episódio é para você. Vamos falar sobre a diferença entre o solicitador e o advogado, os erros que custam mais caro para os compradores e como funciona a representação legal dos clientes internacionais e muito mais. O episódio está incrível. Rafael, muito obrigada, estou Obrigado. muito feliz. Introdução. Muito, Gostou? Deve ser muito porque eu boa. sou fã. Obrigado. Não, tá, encaixou na perfeição. Muito bom, obrigado, obrigado. E obrigado pelo convite. Nós temos o hábito não só de receber pessoas no nosso podcast, mas também de ir a muitos podcasts. As conversas são sempre muito agradáveis e eu gosto muito de falar sobre estes temas, por isso obrigado por darem aqui este espacinho. Eu que agradeço, porque eu sou consumidora assídua do seu conteúdo, não é? E quando nós criamos o podcast, nosso intuito é exatamente esse: fornecer informações de qualidade, com Uhum, referência, para que os nossos ouvintes sejam bombardeados de conteúdos bons, uhum, né? E vocês fazem uns conteúdos ótimos, então estou muito sim. animada de ter você aqui. Nós gostamos muito de gravar conteúdo porque acaba por ser um teste constante ao nosso conhecimento. Não é fácil, o nosso conhecimento é muito chato, muito técnico e nós fazemos um esforço para gravar pelo menos uma vez por semana, 2, 3, 4 vídeos cada um. Já houve uma altura em que gravávamos 4, 5 vídeos por manhã, portanto mudámos bastante nesse aspecto. O que tentámos começar a fazer foi aprofundar cada vez mais o nosso conteúdo, tentar que o conteúdo seja um pouquinho mais técnico e ainda assim atrativo. E é o grande desafio, porque nós passámos de há 4 anos, quando criámos, estamos quase a fazer 5 anos, quando criámos o projeto PA Solicitadores, na altura, tínhamos vídeos muito curtos, impactantes e coisas como sabias que o teu contrato de trabalho pode-se renovar apenas 2 vezes? Ponto. E agora aprofundámos para uma conversão numa propriedade horizontal poder implicar uma perda da isenção de IMT, porque isto, e o artigo é este, e tatatá. E passar para um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, às vezes 3 minutos, é desafiante porque o público não está interessado num conteúdo tão longo. Isso tem a ver com a própria dinâmica humana, não é? A dopamina que o É. algoritmo vai libertando para o utilizador. E então o nosso desafio constante é esse: como é que nós conseguimos continuar a entregar valor mais ou menos da mesma forma. Nós não temos o conteúdo muito editado, normalmente é one shot, é ligar a câmera, gravar quase como se fosse uma mini aula e postar, eventualmente uma legenda e pouco mais. E como é que nós conseguimos compatibilizar isso com a atenção do consumidor de conteúdo e com a fidelização desse consumidor à nossa rede? E eu gosto muito de produzir conteúdo por causa disso, principalmente porque acho que é uma forma de democratizar a informação e nós estávamos a falar sobre isso antes de começarmos a gravar. Quando se produz conteúdo, nós não estamos a falar só para os nossos clientes, nós estamos a falar para a comunidade e é muito importante, eu valorizo muito isso e cada vez que temos reuniões de marketing falamos muito sobre isso. Nós temos que alimentar a comunidade que virará nosso cliente e que irá criar novos clientes. Nós Claro. temos pessoas que nunca vão ser nossos clientes, ou porque não trabalham na mesma área que nós trabalhamos, ou porque infelizmente não têm condições financeiras para pagar os nossos honorários, ou porque trabalham numa zona geográfica completamente diferente da nossa e querem trabalhar presencialmente e não à distância, mas que ainda assim defendem a nossa marca e acabam por nos referenciar a outros clientes. Claro. E por isso, para quem produz conteúdo, saber que se está a falar para muito mais do que a carteira de clientes é muito importante. Exatamente. E como começou? Como é que foi essa, que vocês chegaram: "Não, vamos montar um negócio"? Isso já tem 4 anos que vocês Sim, estão todos juntos. Vocês sim. são quantos? Nós começámos só dois, eu e o Cláudio Alfaiate, que somos os dois sócios fundadores da PIA. Na altura criámos o projeto PIA, nem sequer era uma empresa, era a PIA Solicitadores. Foi criada como um part-time.
O objetivo era ganhar algum dinheiro fora de horas. O Cláudio trabalhava a tempo inteiro, eu também trabalhava a tempo inteiro. E encontramos ali uma forma de fazer alguns serviços que o solicitador já fazia e continua a fazer, mas exclusivamente no digital sem grande esforço. Não implicava ter um espaço físico, não implicava falar com o cliente muito tempo. E pensámos criar um site onde o cliente pudesse deixar todas as informações e nós faríamos o serviço. E o serviço eram coisas como declaração RCBE, que é a declaração Sim. do beneficiário efetivo para as empresas, elaboração de contratos, elaboração de minutas muito simples, contestações de multas, eh, cartas de despedimento, cartas de aumento de renda, por aí fora. Ou seja, coisas muito simples de fazer que não implicassem um aconselhamento ao cliente. Porquê? Porque se o cliente ligasse para nós durante o dia, nós estávamos a trabalhar. Sim. Portanto, não podíamos atender. E começámos assim, desta forma. Só que este foi logo o primeiro desafio. Nós, quando falámos os dois sobre esta ideia de criar um site com alguns serviços, ao fim de 10 minutos a conclusão foi: nós temos que ter um nome para isto. Que nome é que vamos dar? E na altura o Cláudio já tinha cédula ativa, eu estava prestes a ativar, ainda não era solicitador, isto foi em junho de 2020, e em agosto acabei por ativar a cédula e criámos um site com o nome PIA Solicitador, P de Parreira, A de Alfaiate, e foi assim que foi criado. Começou como um site, fizemos os primeiros trocos. Ao final do dia, os primeiros 2, 3 meses, nós tínhamos uma faturação muito baixa, mas o objetivo nem sequer era criar nada de mais, era se resultar, resultou, se não resultar, não resultou. Só que no terceiro mês eu fiquei em casa com o Covid e a primeira semana tive de cama, a segunda semana já conseguia trabalhar. Só que o escritório onde eu trabalhava não me permitia trabalhar à distância. Então eu só podia trabalhar se estivesse no escritório. Para quem é que eu conseguia trabalhar? Para mim. Sim. E nesse mês nós acelerámos a faturação para 1000 euros, que eu sei que não parece nada, mas na Sim. nossa área é muito. É. Porque os nossos custos são Muito zero. baixos, é. Portanto, 1000 euros, tendo em conta que eu ganhava 800 e o Cláudio ganhava para aí 1100 ou 1200, 1000 euros é muito bom, é um É. terceiro salário, digamos É. assim. E nessa altura pensámos, ok, se calhar vamos dar um passozinho, vamos tentar encontrar aqui um espaço físico com uma renda muito baixa, porque nós quase certeza conseguimos faturar 400, 500 euros por mês. Com um espaço físico, se calhar já temos outra autoridade, nem que seja para ir lá ao fim de semana. E as coisas foram acontecendo desta forma, arranjámos o espaço físico e em 2 meses o negócio começou a disparar. Porquê? Neste intermédio, decidimos ir para as redes sociais. E há aqui uma parte importante, nós já falámos muitas vezes sobre isto, mas nunca é demais. Os solicitadores e advogados tinham muitas limitações de publicidade até 2024. Os nossos estatutos e os códigos deontológicos não permitiam uma coisa tão simples como um vídeo com um CTA, um call to action, a dizer: se tiveres alguma dúvida, contacta-me. Nós não podíamos fazer isto. Sim, sim. No mundo dos solicitadores, por exemplo, tal como vocês têm a vossa imagem da agência, Sim. nós não podíamos ter. A imagem de todos os solicitadores era a balança dos solicitadores, que é uma imagem pré-definida, Sim. que estava definida no regulamento, e o nosso nome por baixo. Isto é muito castrador de um ponto de vista de posicionamento. Porque qual é que é a minha diferença? E qualquer um de nós percebe isto. Há imagens que transmitem uma certa elegância. Sim. Há marcas que nós olhamos e transmitem, seja pelas cores, pelo traço da letra, pela curvatura do logo, não interessa, pela Transmite simplicidade ou cuidado, né? complexidade. É. Nós não tivemos essa opção. Nós tínhamos que supostamente utilizar uma balança e o nosso nome por baixo. E, e não podíamos fazer publicidade no Google, nem na Meta, não podíamos fazer Uau. call to action. Então, onde é que nós nos reservamos? Nós podíamos fazer content marketing. Só que normalmente o content marketing era o quê? Escrever artigos para jornais, eventualmente ser convidado para ir à televisão ser comentador. Quantos solicitadores é que eram? Zero. Quanto muito ia um ou outro dirigente da ordem de É. solicitadores, era comum vermos um ou outro advogado na televisão, mas quer dizer, são 38 mil advogados, são 4 mil solicitadores, como é que a maioria utiliza o content marketing sem ser escrever artigos para jornais que ninguém lê? O É. que é que nós pensámos? Qual é a diferença entre fazer um vídeo informativo ou escrever um artigo informativo? Nenhum. É marketing de conteúdo. Nós não estamos a vender os nossos serviços. Nós estamos a entregar informação objetiva e é aqui que se dá o desbloqueio, que é vamos arriscar, vamos fazer isso. Eu gosto de gravar vídeos, o Cláudio também. Quer dizer, o Cláudio sempre gostou muito de gravar vídeos e para ele não havia edição. Era como ficasse. Não interessava onde é que ele estava, nem como é que estava a luz, nem como é que estava o som. O que interessava era a informação. Às vezes enganava-se,
corrigia durante o vídeo, está tudo bem, publicava e era super eficaz. Eu era um pouco mais retraído, mas gostava muito de entregar informação. Sempre gostei muito de falar, como se pode ver, sempre gostei muito de dar formação, sempre gostei muito de falar sobre temas que eu gosto, como o tema jurídico. Ok, vamos gravar vídeos, ninguém está a fazer. O que aconteceu na altura? Fomos para o TikTok, criámos Instagram também, o TikTok na altura explodiu, nós hoje temos, eu creio, 92, 93 mil seguidores no TikTok, que é uma coisa surreal para um escritório jurídico. No Instagram também começámos a crescer de forma mais lenta, hoje temos, creio, 45, 46 mil seguidores. Uh, Só que há uma fase, que é a fase em que nós éramos muito miúdos, com um escritório físico de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados, e a fazer vídeos para as redes sociais, sem edição, sem grande elegância, sem nada, em que encontramos a resistência da nossa profissão. Claro. O que é normal. É absolutamente normal. Porque um colega solicitador que tem o seu escritório tradicional, mais conservador, que tem uma carteira de clientes que se alimenta ela própria, que vem de um mercado em que se podia dar ao luxo de esperar para criar a sua carteira de clientes, porque as rendas eram 100 euros por mês, a alimentação não custava tanto, Sim, as casas não custavam tanto, ou seja, era mais fácil esperar e aguentar para ver se o negócio resultava. Hoje nós não temos isso. Nós hoje abrimos um negócio, no dia 2 nós temos que estar a fazer dinheiro, é verdade. porque cada dia a corda no pescoço aperta mais. É. E nós sabíamos disso. Eu não tinha dinheiro, o Cláudio não tinha dinheiro, eu investi metade das minhas poupanças pessoais na empresa, sendo que meti 1500 euros, portanto vocês podem ver que não tinha dinheiro nenhum porque ganhava muito mal. Uh, Tinha vindo de um supermercado, tive 3 anos enquanto assessor jurídico, mas ganhava pouco mais do que o salário mínimo. Portanto, nós o que tínhamos colocámos. Só que nós não podíamos estar 2 meses sequer à espera que os Sem clientes viessem. Não é, dava, não era possível. Tinha que pagar a minha renda, o Cláudio tinha que pagar as suas despesas, enfim. E há esta fase em que nós não somos um escritório relevante, somos miúdos, não transmitimos uma imagem de experiência. Os nossos colegas olham para nós com aquela imagem de vocês têm muito para aprender e daqui a 20 ou 30 anos talvez sejam alguém com o mercado. Vocês têm a arrogância de ir para as redes sociais. Isso não é digno para da solicitadores nem para profissão. advogados, não é É, digno. Nós temos uma imagem conservadora, uma imagem politizada, o que é absolutamente normal. Eu compreendo perfeitamente que houve ali um choque de gerações. Esse choque foi também político, porque os dirigentes na Ordem dos Solicitadores não posso falar por todos, obviamente, mas a esmagadora maioria dos dirigentes não aprovava minimamente aquilo que nós fazíamos. isso. Tivemos muitas manifestações públicas de colegas a criticar claramente aquilo que nós fazíamos, a dizer que era concorrência desleal, que não é. O principal problema era não ser digno. Nós estávamos a prejudicar a profissão ao transmitir uma imagem degradante através daquilo que fazíamos. E as coisas foram acontecendo. E vocês estavam só vendendo informações vendendo não, estava publicando informações de qualidades, não é, e que é libertador, porque quando você conhece a lei, não é, você tem esse poder de poder Claro, se decidir, claro, e eu acho que isso é o que a internet trouxe de melhor, e agora também a gente tem a inteligência artificial que nos dá também, né, as AI. claro. Então, assim, eu acho que todas as vezes que a gente vai quebrar padrões, a gente vai ter resistência, isso é normal. Pelo É menos normal. você sabia que estava no caminho certo, tipo, se eu estou Sim. incomodando é porque estou indo na direção Sim, certa. eu sempre fiz questão que fizesse parte da cultura da empresa, que ainda não era uma empresa na altura, que a nossa tentativa de disrupção não fosse demasiado agressiva. Tenho todo o interesse em mudar o mundo, mas se puder reunir consensos, por que não? E apesar de ter a consciência que haver pessoas que criticavam o que nós fazíamos, por um lado é bom sinal, porque quem está a criar mudança obviamente vai ser criticado. Por outro lado, havia um certo desconforto, porque uma das nossas missões, eu era professor na faculdade e via o desânimo dos meus alunos. Eu ganhava 800 euros quando saí para o meu próprio escritório, sendo que terminei com uma das melhores médias do meu curso, era professor na faculdade, terminei o mestrado com 19, média 18, mas defendi a minha tese com 19. Era uma pessoa super bem relacionada, fui presidente do núcleo de estudantes, presidente da comissão de praxe, tinha uma boa capacidade oratória, tecnicamente eu sei que tenho alguma qualidade, mas embora não tenha tanta experiência como terei daqui a 20 anos, eu tenho qualidade. E o que eu pensei foi, para mim foi tão difícil conseguir trabalho, foi tão desanimador entrar no mercado de trabalho, como é que será para um aluno mediano? É,
não é? Se eu, Impossível. se eu pensava, eu tenho toda esta rede de contactos, sou uma pessoa simpática, afável, tenho facilidade de contactar com outras pessoas e tive tanta dificuldade para entrar no mercado de trabalho e após 3 anos no mercado de trabalho ganho tão pouco. E não posso culpar a minha patroa, é o que é, era o Sim. paradigma. Os meus colegas não ganhavam muito mais do que eu. Nós temos que mudar o paradigma, nós temos que criar um novo cenário numa profissão mais profissionalizada. Não é tecnicamente, nós tecnicamente temos colegas absolutamente extraordinários, mas os escritórios têm uma gestão amadora. A maioria dos juristas não se dedica a perceber qual é o EBITDA do escritório, qual é o churn rate do escritório, a medir o grau de satisfação dos clientes, a perceber a produtividade do escritório, o aumento de rentabilidade, o valor hora dos seus processos, etc, 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 etc. Fazia isso já como chapa 5, né? Na verdade, a maioria dos juristas não encara os seus escritórios como um negócio, Ah, tá. porque nós não somos formatados para encaixar na ideia do negócio. Vocês têm uma agência imobiliária, claramente isto é um negócio. No final do dia, o objetivo é fazer dinheiro. Vendas. Fazer dinheiro, É, transformando famílias, sim. transformando a vida das pessoas, mas Mas no final do focado no dia, dinheiro. mas focado no dinheiro, porque é É, uma empresa, é para ter lucro. é. Nós, enquanto juristas, não estamos formados aí. Nós não temos uma única cadeira que nos ensine a montar um negócio. Isso é um Nós erro, tivemos né? uma cadeira de inovação e empreendedorismo, peca muito por escasso. Dá para abrir um bocadinho a mentalidade, pensar algumas questões de marketing, mas nós não temos um posicionamento enquanto profissionais, como é que gerimos a nossa carreira em termos de progressão de carreira, como é que se monta um escritório em termos de hierarquia, promoção a Até sócio. hoje isso não Até existe. hoje isso não Olha, existe. tá aí uma outra É fatia verdade. do mercado que você pode Nós atingir já isso. atacámos essa parte, É. sim, sim. Entretanto, as coisas continuaram a evoluir e pronto. Long story short, o que aconteceu aqui? Nós começámos a evoluir, felizmente. O que é que nós percebemos? A produção de conteúdo nas redes sociais permitiu-nos começar a definir a nossa própria identidade e nós percebemos duas coisas. Primeiro, isto vai-nos trazer clientes, porque há aqui uma grande parte do mercado que não recorre a solicitadores nem a advogados, porque não sabem como é que um solicitador e um advogado podem ajudar. E as pessoas só recorrem a um solicitador ou a um advogado quando já têm um problema. E nós podemos ajudar em coisas pequenas, e há pessoas que se calhar vão estar dispostas a pagar 50 euros por um serviço, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, que nós com esta produção de conteúdo estamos a consciencializá-las para recorrerem aos serviços de um profissional, nomeadamente nós. Que é isso que eu mais gosto no conteúdo de vocês, porque vocês chamam a atenção da necessidade de ter um profissional, Certo, né? certo. Porque quando eu cheguei em Portugal, eu percebi que os portugueses sempre achavam: "Ah, eu não preciso de uma imobiliária. Ah, eu não preciso de um advogado, não preciso de um solicitador, eu não Sim, sim, preciso", sim, sim. né? Então tem aquela mania de: "Não, eu faço tudo". E Claro, depois a gente sabe que não faz, não claro, é? claro. Porque, como diz, é cada macaco no seu É galho, verdade. não é? E o que eu gosto é que vocês trazem as informações de uma maneira que a pessoa para e pensa: "Ó, não tinha pensado nisso. Essa informação eu não conhecia". Claro que você não conhecia, você não é um solicitador, você não é um Claro, jurista, você claro. não é um Sim, advogado. obviamente. Então, quando esse vídeo chega nos nossos olhos e a gente vê vocês explicando, pensa: "Não, espera, realmente, se calhar um solicitador, um advogado, um Sim, jurista vai me economizar sim, dinheiro", sim, sim. né. E Sim. agora que a gente já está falando nisso, qual é a diferença de um solicitador para um advogado? Há muito poucas diferenças, a realidade é essa. Nos dias que correm, muito poucas diferenças por questões políticas. Há 20, 30 anos, eu já me esqueço, estamos em 2025. Há 30 anos havia uma clara diferença. O notário fazia escrituras, o advogado representava em tribunal, o solicitador representava os cidadãos em repartições públicas e assessorava na preparação das escrituras, dos registros. Portanto, ficava aqui neste ponto intermédio entre o advogado e o notário e acabava por ser uma extensão do cidadão. Enquanto o cidadão não se conseguia tecnicamente representar no tribunal, tinha de ser mesmo um advogado, e não conseguia fazer escrituras, o cidadão conseguia fazer registros. E conseguia ir aos serviços públicos. E conseguia preparar a documentação para a escritura. Só que não o fazia tão bem. E o solicitador entra aqui como um profissional especializado. Ao longo dos anos, por questões políticas, entre ordens profissionais e etc., isto misturou-se tudo. Hoje os solicitadores e os advogados já fazem escrituras, não se chama escrituras, chama-se documento particular autenticado, mas em termos de valor legal é exatamente o mesmo. Aliás, para quem compra uma casa com financiamento bancário, na esmagadora maioria dos casos, não são notários que estão a fazer a escritura de compra. São solicitadores. São solicitadores e advogados.
Isto não significa que façamos melhor ou pior. Pelo contrário, o Sim. notário tem uma formação claramente especializada na parte da escritura, é um profissional exímio naquilo que faz. O solicitador e o advogado também têm essa formação, mas lá está. O solicitador é formado também na área de registro e notariado, o advogado já não. O solicitador também pode ir a tribunal e o advogado também. A diferença é que o advogado não tem nenhum tipo de limitação. O advogado pode atuar na área criminal, o solicitador não Sim. pode. Por exemplo, numa ação indemnizatória, o advogado pode, sem qualquer limite, o solicitador tem um limite de 5.000 euros nas ações comuns e 30.000 euros nas ações executivas. Mas no final do dia isto mistura-se quase tudo. Por exemplo, aconselhamento jurídico. Sim. Se tivermos que fazer um planeamento de um investimento imobiliário na ótica jurídica, quem é mais adequado? Ah, um Solicitador ou solicitador. advogado? Na verdade, não. Na Não. verdade, qualquer um serve. Hum, Vai muito mais depender do profissional isso. do que da profissão. E isto é difícil de categorizar. Por exemplo, eu sou muito fraco em registros, porque foi uma área que eu percebi que a esmagadora maioria dos solicitadores estava posicionado. E eu não queria Hum. estar posicionado como a maioria dos solicitadores. Eu sou muito mais forte na ótica do aconselhamento. Também sou investidor, também sou gestor de empresas, e isso coloca-me, se calhar, muitas vezes ao lado do cliente. Sim. E como eu gosto muito de dar consultas jurídicas, que é uma coisa que boa parte dos meus colegas não está tão à vontade, como dei aulas, como tenho facilidade de oratória, eu gosto muito de dar consultas jurídicas. Então eu posiciono muito mais numa parte de aconselhamento jurídico e de planeamento jurídico. Um planeamento para proteção do cliente e otimização da posição do cliente. Isto era aquilo que tradicionalmente faziam a maioria dos advogados. Portanto, eu se calhar estou numa área que já pertence mais aos advogados do que aos solicitadores. Mas depois, por outro lado, há muitos advogados que só trabalham com DPAs, documentos É. particulares autenticados, e registros, que é tipicamente uma área de solicitadores. Solicitadoria. Portanto, acaba por haver uma mistura. E a principal diferença, se alguém me perguntar qual é a principal diferença, está no tribunal, efetivamente. Porque o advogado é o profissional mais habilitado para representação em tribunal e o solicitador, embora também possa, não estar tão direcionado para aí. Existe alguma responsabilidade jurídica que só o solicitador tem que ter? Em exclusivo, não. Temos uma figura, um instrumento que só os solicitadores conseguem fazer, que são os autos de constatação. O auto de constatação, no fundo, é um instrumento através do qual nós certificamos que determinada situação está assim. Não tiramos ilações. Por exemplo, eu posso fazer um auto de constatação em como esta mesa tem uma máquina de escrever, um barquinho, duas canecas, dois microfones, um tablet e um livro. Eu não posso dizer que o livro provavelmente foi trazido pelo dono da agência, porque eu não sei. Sim, Eu, quando cheguei, já cá estava assim. sim. Para que é que serve o auto de constatação? Se eu tiver uma ação relativamente a uma casa que hoje está com várias manchas de umidade, com uma parede rachada, com fissuras no chão, etc., como a ação vai demorar algum tempo, eu quero certificar como é que a casa está hoje. Hoje. Por exemplo, embora eu perceba que financeiramente isto não seja assim tão otimizado, vou arrendar uma casa. Eu quero certificar como é que a casa está no início do arrendamento. Tudo uma vistoria, no caso. Quase uma vistoria. Só não funciona como uma vistoria porque eu não vou dar a minha opinião sobre de onde é que vem a umidade. Sim. Não interessa se vem de falta de limpeza ou de uma infiltração. Não é a minha posição fazer isso. E o auto de constatação foi criado pela Ordem dos Solicitadores e é uma figura que só os solicitadores é que podem fazer. Tudo o resto, consultas jurídicas, reconhecimentos de assinatura, certificações, DPAs, elaboração de contratos, Inventários. inventários, nós não podemos fazer, quem faz é o tribunal, nós podemos representar. Também aí há uma limitação, mais ou menos como a ação em tribunal, então normalmente no processo de inventário entra um advogado. Certo. Nós podemos perfeitamente assessorar o cliente a fazer o pedido do processo de inventário, mas se chegar à parte judicial, então já Tem um entra advogado. um advogado. Certo. O que é que acontece na esmagadora maioria dos casos? Parcerias, ou Sim, seja, solicitadores que trabalham com sim, advogados, advogados que trabalham com solicitadores, ou sociedades multidisciplinares, que é o que nós somos agora. sim. Nós Tem decidimos tudo. transformar a PIA Solicitadores em PIA Legal e contratar um advogado para ser sócio. E no fundo, nós agora temos os dois departamentos dentro da empresa: solicitadoria
e advocacia. No final do dia vai dar praticamente ao mesmo. Que foi a sacada do negócio. É Ficou isso, perfeito, é isso, né, porque é se isso. alguém tinha alguma dúvida, agora não tem mais. Pode ir até vocês, não, aqui a gente tem um solicitador e a gente tem um advogado, porque eu Certo. acho que isso anda junto, não tem Sim, como, é igual a imobiliária, nós sempre vamos precisar de um solicitador ou de um advogado, mesmo porque a lei nos exige, certo. não é? E eu acho que foi uma sacada genial. E Incrível. vamos falar sobre eu percebi que em Portugal que eu já venho de uma carreira de muitos anos no Brasil na mediação imobiliária, já foram Uhum. 10 anos no Brasil, e cheguei aqui e tive notei essa diferença. O mercado português, ele é mais tímido quando precisa investir em um profissional. Certo. Então, muitos problemas acontecem. Quando chega no profissional, quando chega até vocês, Uhum. o negócio já está assim, pá, eram coisas que precisariam que Eu precisava de acho que isso tão pouco. tem a ver com o tipo de mercado, e vocês conhecem muito melhor o mercado brasileiro do que eu. Na verdade, tem a ver com o tipo de sociedade. A sociedade brasileira é, desde há muitos anos, muito extremada. Nós temos pessoas muito pobres e pessoas muito ricas, mas ainda existe a classe média alta. Sim, E vocês são 200 milhões. sim. É muita gente. É, Em Portugal, a esmagadora maioria das pessoas está na classe média, cada vez mais média-baixa. E há uma coisa chamada pirâmide de Maslow. sim, A pirâmide de Maslow basicamente diz que primeiro nós atendemos às nossas necessidades básicas é, e só a partir daí é que vamos a coisas tão supérfluas, digamos assim, como questões intelectuais. sim, Ora, se nós vivemos num país em que o salário médio está cada vez mais próximo do salário mínimo, e em particular na área em que nós trabalhamos, que é o imobiliário, temos uma crise habitacional tão grande. Primeiro as pessoas querem saber se conseguem pagar as suas contas básicas e só depois é que vão despender 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros numa consultoria de um profissional. Porque 100 euros no final de um mês pode ser a diferença entre conseguir pagar a mesada do filho, ou pagar o colégio, ou a alimentação do filho, ou não. E Portugal tem esse problema, que é nós somos um país cada vez mais pobre. Nós não vivemos mal, no sentido em que, felizmente, não temos pobreza nas ruas como vemos noutros países. As pessoas alimentam-se, têm o mínimo de educação, mas as pessoas trabalham e vivem mensalmente para pagar as despesas inerentes à sua sobrevivência é, cada vez mais. E hoje em dia comprar um telemóvel já é um ato de luxo. Cada vez mais. Eu não quero aqui ser pessimista, mas isto explica o comportamento das pessoas. Porque alguém que ganha 1000 euros por mês, um casal, cada um ganha 1000 euros, são 2000 euros. Se pagarem 900 euros de prestação, a alimentação da família, se forem 700, 800 euros, a contar com um ou outro almoço fora, a alimentação do supermercado 300, 400 euros por mês, mais as refeições dos miúdos na escola, significa que temos ali libertos 200, 300 euros por mês. não dá para pagar um solicitador nem um Se pagarem advogado. 200 euros a um solicitador numa questão preventiva, são, é, é- Ah, mas eu discordo. Tem solicitador e tem advogado que cobra 50 € a consulta. pronto, é indicativo. Mesmo para esta pessoa Eu acho gastar que 50 euros, que a pessoa vai ver, eu tenho 200 euros na mão. Eu vou eu gastar um quarto do que eu tenho na mão. eu acho que a questão é cultural. É isso. Eu acho que isto depois, ou seja, eu acho que não é refletido. Talvez a forma como eu montei isto parece que a pessoa reflete, não, não vou gastar este valor. A pessoa nem sequer pensa, isto é um quarto daquilo que eu tenho. Eu estava a dizer isto, mas realmente não é um bom exemplo. A pessoa não tem a cultura de investir. É, A pessoa não vê o trabalho. do Dentro da outro. imobiliário. Então É, eu vou pagar é, 5% mais IVA a uma isso, imobiliária. é, Para quê? Se eu exato, posso fazer sozinho. é, E é cultural. é, Efetivamente é é cultural. cultural. Mas o problema não é das Sabe por pessoas. que que eu falo para você que é cultural? Aqui na imobiliária nós atendemos muitos estrangeiros, Uhum, muitos clientes estrangeiros, uhum. compradores. Sim, sim. E eles não fazem nenhum tipo de negócio se nós não apresentarmos um advogado para ele pagar. Sim, 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 sim. Que custa 1% do Sim, valor sim. da venda, né, da compra, no caso. Então, Certo. se ele está comprando um apartamento de 200.000, o advogado cobra 2.000 para analisar o Certo. contrato. Certo, certo, Só certo. que eu explico, olha, deixa eu explicar. O senhor está numa uma agência imobiliária, nós temos um departamento jurídico, o senhor não precisa pagar um profissional a mais. Uhum. Não, não, dona Vânia, isso é cultural. Eu não compro nada em lugar nenhum do mundo sem eu ter um advogado. Só posso concordar.
entendeu? Só posso Por concordar. quê? Porque ele pode entender que a imobiliária tem um interesse, Certo. é E tem. conflitos, E tem. são Aliás, conflitos. nós em Portugal temos a incompatibilidade entre solicitadores, advogados e imobiliárias. Nós não podemos trabalhar para imobiliárias em dependência e as imobiliárias não podem fazer assessoria jurídica precisamente por causa disso. Nós sabemos que todas as imobiliárias têm parcerias com um advogado, com um Advogados, sim. solicitador, uma avença, o que quer que seja, e fazem muito bem. Mas eu colocando do lado do comprador ou do vendedor, eu concordo. E mais, eu digo sempre isto às pessoas, que é, primeiro, se for um consumidor final, que vai comprar uma casa com 100% de financiamento, eu vou pedir o dinheiro todo ao banco porque não tenho dinheiro nenhum. Vai comprar uma casa na vida. Se gastar 1000 euros na compra dessa casa para se proteger, eu estou a dizer 1000 euros para pagar uma consulta com um advogado, uma consulta com um contabilista, eventualmente uma consulta com um arquiteto, 1000, 2000, 3000, é uma vez na vida. Se não for um consumidor final e for um investidor, é porque a liquidez não será um problema assim tão grande. E se o negócio são 200 mil e não tem 1000 euros para pagar um advogado ou um solicitador, então é porque há um mau negócio. Ponto. Eu concordo. Mas vai-me tirar a rentabilidade. Você é que sabe. O que é que acontece em muitos casos? Gasta 200 mil no imóvel, entretanto o imóvel está ilegal, ou então aquilo que se projetou fazer não dá para fazer, ou então o processo de licenciamento vai demorar mais 30% de tempo do que aquilo que estava delineado, e a rentabilidade que achou que ia perder por causa de 1000 euros vai perder no resto. E vocês devem ver isso todos os Todos os dias dias. nós tivemos, não vou dizer centenas, mas dezenas tivemos. Dezenas de casos após o Simplex, por causa da conversão de lojas para habitação. Ui, isso dá, isso, isso, Toda a gente isso queria dá comprar um lojas. episódio Tudo, inteiro de tudo. podcast. Uma loucura. E todos os dias, durante 2, 3 meses, nós tivemos investidores a contactar-nos porque iam comprar uma loja. Esta é a fase em que devem contactar. Ou porque, isto era para aí um por semana, compraram uma loja e agora não dá para converter em habitação. Mas isso é normal, eu já sabia. Pronto, mas a loja não é assim tão cara. Se forem 50 mil euros, É estragaram dinheiro. 50 mil euros. É. Ok, não estragaram, porque a seguir podem vender, recuperam o dinheiro, mas e o custo de oportunidade? São 50 mil euros que deixam de conseguir investir num imóvel habitacional ou noutra loja que dava para converter em habitação. Porquê? Porque houve uma sede tão grande de fazer as coisas. Não, eu faço sozinho, não, eu sei, eu vi a Não, lei, não. e às vezes até tem muitas imobiliárias que aproveitaram dessa Claro, facilidade do Simplex para empurrar muitos produtos que ninguém queria para nada, não é? claro que sim, Isso claro aqui que sim, foi uma coisa que eu barrei aqui na claro que sim. imobiliária. Olha, não vamos mexer aí porque isso é muito criterioso. Isso é um ótimo exemplo. Como as casas ilegais também são um ótimo exemplo. Houve imensa gente a comprar casas ilegais porque o Simplex acabou com a licença de utilização. Vou comprar uma casa ilegal por estar no mercado e a seguir vou vender ao consumidor final muito mais caro. Pois, Nunca vai vender ao pois não há consumidor financiamento final. bancário. Exato, e nunca vai vender ao consumidor final. Há muitos casos assim. Ai, mas essa questão, eu vejo por isso a importância desse trabalho de vocês, não é, porque eu Uhum. acho que isso está mudando a Sim, sim, cultura sim, do sim. português, Sim, não sim. é, Eu isso acredito que sim. É, primeiro, nós nunca falámos tanto de literacia financeira e, em particular, a minha geração está muito preocupada com o seu futuro e é normal, porque nós vemos claramente que a reforma para a qual descontamos não vai ser suficiente para nos mantermos no futuro. Então começamos a preocupar-nos com coisas como ETFs, se calhar colocar 10% do nosso rendimento disponível num ETF, fica ali, ninguém pensa muito naquilo, é S&P 500, etc. Depois começamos a pensar, ok, se calhar podia investir em imobiliário, tenho aqui 10 mil euros, se calhar se me juntar com um amigo, etc. Ok, eu se calhar tenho a casa dos meus pais, o que é que eu posso fazer com isto? E isto não tem a ver só com o imobiliário, nem tem a ver só com finanças. Tem a ver com tudo. Tem a ver com saúde, tem a ver com bem-estar, carros, tem a ver com né. bem-estar pessoal. É, Nós nunca tivemos tanta informação sobre tanta coisa. Por exemplo, nunca houve tanta gente a correr. é verdade. Porquê? Porque começou a haver muita gente a produzir conteúdo sobre corrida, começou a haver muita gente a falar sobre os benefícios da corrida para o bem-estar, começou-se a tornar sexy correr, e houve muita gente que pensou, por que não? E este porque não é, não é inato. Ele é despoltado por alguém que consciencializa. Como o trabalho que vocês fazem. Sim, O cliente estrangeiro só sabe da importância de ter uma agência imobiliária a assessorar o comprador porque vê o trabalho que agências como a vossa fazem.
O cliente só percebe o impacto e a importância da assessoria jurídica por causa de nós entregarmos informação que consciencializa o cliente. Tipo: "Ai, faz sentido, isso olha, eu não sabia disso se não fosse por ele". E esta é uma Exato. das maiores críticas que nós fazemos na nossa área. A maioria dos nossos colegas continua a bater na tecla de o solicitador é importante porque é um profissional altamente qualificado e que acrescenta muito valor e porque o solicitador tem imensos anos de estudos e de experiência. Isso não interessa para nada. O cliente não nos vai pagar porque nós somos muito bons. O cliente vai pagar quando souber o que é que nós fazemos. É. O que é que faz um solicitador? Um solicitador faz escrituras, ou neste caso faz DPAs, não são escrituras, dá consultas jurídicas, faz elaboração de contratos. O cliente já desligou. Já. O cliente não quer saber. Mas quando eu digo, atenção ao teu CPCV, porque uma cláusula de financiamento bancário pode permitir poupar milhares de euros, o cliente vai pensar, bolas, eu vou assinar um CPCV e vou ter financiamento bancário. Se ele está a falar sobre isto é porque à partida trabalha nisto. Se ele é solicitador, à partida os solicitadores fazem isto. Simples. É só isto. E agora uma pergunta recorrente que eu vejo que muitas pessoas perguntam: qual a diferença do DPA para a escritura? É, essencialmente é uma diferença técnica. A escritura é um documento que, se vocês a lerem, ele é totalmente redigido na ótica do notário. Certo. Perante mim, vamos imaginar que eu era Sim. notário, perante mim, Rafael Parreira, no meu cartório notarial, compareceram Vânia e o Que Cláudio, é o que nós que fazemos no a Brasil. Vânia disse que queria vender, o Cláudio disse que queria comprar, e a escritura é toda redigida pelo notário. É Certo. uma escritura pública. No documento particular autenticado é diferente. Nós temos um contrato particular que é feito entre o Cláudio e a Vânia. Eu não tenho nada a ver com aquilo. E depois tenho um termo de autenticação daquele contrato. Ok? Esta é a diferença técnica. Diferença de valor legal, nenhum. É exatamente a mesma coisa. Eu preciso, para vender um imóvel, eu tenho que fazer por escritura pública ou por documento particular autenticado. Para fazer uma confissão de dívida que seja título executivo, eu preciso fazer por escritura pública ou por documento particular Agora, autenticado. por que em Portugal Sim. só se faz DPA? Não se faz só DPA. Não, a maioria. A maioria, ok. Já vou a essa parte, só um pormenor, porque tem que ser justo. Há alguns documentos que só podem ser feitos por escritura, ou seja, só podem ser feitos com notários e conservadores de registro. Os conservadores não são trabalhadores do Estado, acho que o Estado já ganha dinheiro suficiente, portanto, se eu tiver que indicar alguém, são notários. Escrituras de justificação, por exemplo, uso capião é a forma vulgarmente conhecida. Uso capião, Sim. embora haja uma diferença entre uso capião e justificação. Habilitações de herdeiros, Uhum, testamentos, uhum. e está mais capaz. Procurações irrevogáveis. Estes 4 instrumentos, eu acho que não me está a escapar aqui nenhum, só por escritura E pública. doação? A doação não, pode ser feita por DPA. Certo. Doação, partilha, permuta, compra e venda, ou seja, o que pode ser a esmagadora maioria do mercado das transações podem ser feitos por escritura ou por DPA. Vamos agora à pergunta: porquê é que a maioria é feito por DPA e não por escritura? Os notários, eu vou mandar um número para o ar que não corresponde à realidade. Devemos ter 500 notários em Portugal. Talvez sejam mais, mas pronto, eu vou dizer 500, corrijam-me se estiver errado. Temos 4.000 solicitadores, 38.000 advogados. Quem faz DPA são os solicitadores e os advogados, são mais de 40.000 profissionais. Quem faz escrituras são os notários e os conservadores. Os conservatórios estão uma desgraça. Nem vale a pena contar com elas. E a maioria das compras é feita com financiamento bancário. A maioria dos bancos tem parcerias com empresas como, por exemplo, a Plataforma Legal e empresas semelhantes. São empresas que, por sua vez, têm parcerias com solicitadores e advogados. E os próprios bancos fazem parcerias com solicitadores e advogados. Porquê? Porque os notários exercem a sua atividade no seu cartório notarial e os solicitadores e advogados têm uma total mobilidade geográfica. E também têm uma maior disponibilidade, porque se eu sou notário e tenho o meu cartório, embora eu possa fazer um serviço ao domicílio, normalmente o notário tem o seu trabalho garantido. Ele não sai Porque há dali. até uma questão geográfica. Nós não temos, por exemplo, 20 notários numa cidade. Isso não acontece. Há cotas de mercado. Para os solicitadores e advogados, não. Eu posso ter 30 solicitadores num edifício.
Posso ter 40 advogados num edifício. A concorrência é maior. Então os bancos fizeram parcerias diretamente com solicitadores e advogados, também com alguns notários, mas muito menos. Empresas como a plataforma legal contratam muito mais solicitadores e advogados do que notários, embora também existam algumas parcerias com notários. Então a esmagadora maioria das compras são com financiamento bancário e a esmagadora maioria dos financiamentos bancários é feito com solicitadores ou advogados. É isso que justifica que a maioria seja feito por DPA e não por escritura. E o preço é o mesmo? Não há preços tabulados, ok? O preço normalmente é semelhante. Quando é no banco, sai mais caro. O Claro. banco cobra um valor total, o que é completamente criticável, e depois paga um valor ao parceiro. Mas se eu tivesse que apontar um valor de mercado para uma escritura ou para um DPA, eu diria 300 euros mais IVA. Há valores muito diferentes. E isto pode ser sensível, mas se eu for fazer uma escritura de compra e venda de uma casa de 2 milhões, eu não vou cobrar 300 euros mais IVA. Mas o trabalho é o mesmo. É, mas a responsabilidade não. Claro. Porque quando correr alguma coisa mal, Ele vai atrás de você, não é? eu tenho uma responsabilidade muito maior numa compra de 2 milhões do que uma compra de 100 mil, ou 200 mil, ou 300 mil. E é verdade. Tecnicamente, eu tenho praticamente o mesmo trabalho. Aliás, eu tenho normalmente mais trabalho para um DPA de um terreno rústico de 100 euros do que para uma moradia de 3 milhões, ou de 4 milhões, ou de 10 milhões. Mas a responsabilidade é significativamente diferente. E depois, como é óbvio, a capacidade de um cliente que compra uma casa de 10 milhões é diferente de um cliente que compra um terreno rústico de 100 euros. E é óbvio que isso também tem impacto. Portanto, não há um valor tabulado, mas para o valor médio de mercado, eu diria 300 euros mais IVA é o que é. É apenas um indicativo. Não contratar um solicitador pode ser a decisão mais cara da sua vida. É isso, Rafael? Eu gosto dessa frase, não é? Ela é impactante. Pode ser, efetivamente, pode ser a decisão mais cara da vida. Eu acho que é um bocadinho como todos os profissionais, não quer ser demasiado dramático, mas sim, é verdade, pode ser uma decisão. A omissão de não contratar um sucessor pode de facto ser muito caro. Um exemplo simples é alguém que compra uma casa com financiamento bancário, assina um CPCV em que dá 20% de sinal e o financiamento bancário é recusado. Em termos jurídicos, se o financiamento for recusado, o comprador incumpre o CPCV, porque não consegue comprar o imóvel. Qual é a consequência para incumprir o CPCV? Perder o sinal. Claro. Se estivermos a falar de um imóvel de 200 mil euros, são 40 mil euros que se perdem. Claro que em muitos casos não há cláusula de financiamento bancário e o vendedor até compreende e devolve o sinal, mas também não vamos ser ingênuos. Isso tem acontecido nos últimos anos porque o vendedor sabe que vai devolver o sinal e a seguir vai vender o imóvel mais caro. Claro. Portanto, no final do dia até recebe mais dinheiro. Agora, podemos ter um vendedor que diz: não, e eu assumi o risco de ter que vender por este valor. A pessoa assumiu o risco de ter que comprar por este valor. Se não tem dinheiro, o problema não é meu. O dinheiro já está deste lado, eu não vou devolver. E em tribunal não vai ter que devolver. Esta decisão de não contratar um solicitador por uma coisa tão simples como uma cláusula custou 40 mil euros neste caso específico. E há muitas outras questões, não é? Por exemplo, criar uma empresa para compra e venda de imóveis, em que eu decido também colocar um CAI para prestação de serviços. E depois, de repente, tenho na mesma empresa uma atividade que não tem IVA, uma atividade que tem IVA, decido comprar um carro em que vou deduzir 15 mil euros de IVA e depois, de repente, não tenho direito a deduzir o IVA porque tenho uma empresa com vários CAIs. Eu aqui já estou a entrar. Não é por ter uma empresa com vários CAIs, é por ter uma empresa com Casos dois tipos de diferentes. CAIs diferentes com dois tipos de IVA. E eu aqui já estou a entrar no mundo da contabilidade e no mundo da solicitadoria e da advocacia. Mas esta decisão, quando eu crio a empresa de não aconselhar devidamente o cliente, ou do cliente simplesmente ir à loja do cidadão e dizer: olha, é para criar uma empresa com esta atividade. Na loja do cidadão, até pode ser o caso, até pode dar-se o caso do funcionário, do oficial de registro, por exemplo, dar uma opinião e ajudar o cidadão. Mas isso não vai acontecer. Também não é o trabalho dele. Não é o trabalho deles, exatamente. E é o nosso trabalho. Por isso é que nós cobramos 600, 700, 1000 euros mais IVA para criar uma empresa e numa conservatória é, não vou dizer gratuito, mas se fizermos a diferença entre fazer connosco em termos de emolumentos ou fazer na conservatória, é uma diferença de 100 euros, 200 euros nos emolumentos. Portanto, nós saímos 800 euros mais caros. Mas no longo prazo, quantas vezes é que esses 800 euros vão ser recuperados? É, nunca Não é? mais. E depois, sem lembrar, sem contar que todas as vezes que você vai lá fazer uma alteração, você tem que pagar.
E não é só isso, é que normalmente quando recorremos a um solicitador, a um advogado, a um contabilista, a um notário, é a primeira vez. Porque a partir daí, vamos a primeira vez, corre bem ou corre mal. Mas nós já sabemos o que é que correu bem ou o que é que correu mal. E numa próxima vamos querer ser novamente assessorados. E novamente assessorados. E novamente assessorados. E, por exemplo, alguém que cria uma empresa que tenha algum tipo de liquidez tem que ter uma avança jurídica. Ponto. Mas porque é que eu havia de pagar se eu só tenho 2 ou 3 solicitações por mês? Porque estás a pagar para ter alguém que são os teus olhos jurídicos no mercado. E vais ter uma dúvida qualquer, se não ias pagar 200 € para alguém esclarecer essa dúvida, mas se já está incluído na avança, eu vou colocá-la. E ter o jurídico acaba por ser uma forma de profissionalizar o negócio. Erros básicos de quem cria uma empresa: É. selecionar mal as atividades da empresa, não registar a marca, começar a vender serviços sem contratos. Por exemplo, eu sentei-me aqui e assinei uma declaração relativamente aos meus direitos de imagem. Muito bem feito, muito bem trabalhado. Não é absolutamente essencial, ok? Não. Mas é bem trabalhado da vossa parte. Isso demonstra-me que vocês têm um contrato de mediação imobiliária bem trabalhado. Quando trabalham com um cliente estrangeiro, eventualmente o cliente, se quiser um NDA, vocês já têm um NDA preparado. Se forem vocês próprios, na vossa área de atuação, fechar uma parceria para abrir um franchising, se calhar vão ter já um NDA preparado para o eventual franchisado. Estes são os pequenos pormenores que podem custar muitos milhares ou milhões de euros, em que ter uma assessoria jurídica serve para ser o vosso alerta. Todas as empresas em Portugal são obrigadas a ter contabilistas, Sim. o que muita gente entende como algo problemático, e aquilo que eu digo é porque tem o contabilista errado. Eu também acho. Porque se tiverem o contabilista certo, o contabilista é a vossa Olha, auditoria constante. meu Deus, eu não seria ninguém sem meu contabilista. É isso. Inclusive, o meu contabilista é mais importante do que meu advogado. É normal, e é normal que seja assim, porque o contabilista mexe diretamente com dinheiro e os negócios geram dinheiro. Aliás, eu posso dizer, a minha contabilista, a nossa contabilista das empresas, é mais importante para as empresas do grupo PIA do que eu enquanto gestor. Sim. Porque ela todos os dias tem um papel de auditoria quase financeira que está relacionada com as várias operações que nós temos, e eu, enquanto gestor, o meu papel é garantir que a operação vai sendo cada vez mais lucrativa, cada vez mais otimizada, com processos mais aperfeiçoados. Mas a verdade é, se eu parar de ser gestor, nós simplesmente estagnamos. Se ela parar de ser contabilista, nós vamos à falência, porque só Falem vamos mesmo. cometer erros contabilísticos uns atrás dos outros. É. Portanto, é essencial ter este tipo de profissionais. Ter um contabilista e ter um departamento jurídico é essencial. É por isso que quando os clientes chegam aqui e falam: "Ai, Vânia, eu quero abrir uma empresa para fazer alojamento local, arrendamento, eu não sei o quê, eu vou aonde? Vou à loja do cidadão". Eu falo: "Primeira coisa que você tem que ir num contabilista". É Porque se verdade. você não tiver um contabilista ou um advogado, um jurista que entende, um solicitador que entenda de contabilidade, você vai ter problema. É verdade, é verdade. Infelizmente, eu tento, colocar como eu já venho de muitos anos no mercado imobiliário, eu já fui formatada, Uhum. né, para fazer tudo como tem que ser, Certo. documentado. Então os clientes chegam aqui e eu tento formatá-los. Claro, Olha, a importância de você não estar sozinho, de claro. você ter um solicitador, de você ter um contabilista. Se você não tem dinheiro para isso, você não pode ter uma É empresa. completamente diferente. É Não verdade. é? Então, olha, financeiramente, tem alguns clientes aqui que têm 5 ou 6 imóveis e está pagando muito imposto, não é? Uhum. Sim, claro, Imposto de renda, claro. e que não são residentes, Ok. né, Certo. fiscais. Então eu digo: "Olha, conte que você vai ter que pagar um contabilista, segurança social, tal". "Ai, Ivone, eu acho isso muito caro, prefiro pagar o imposto". Então pronto, não se meta aonde você não É verdade. sabe, É verdade. são É escolhas. verdade, são escolhas, é isso mesmo. Está preparado para enfrentar sozinho toda a burocracia, os riscos legais e as obrigações fiscais de uma venda? Eu acredito que não. Por isso a importância desse episódio para você. Então, se você quer saber tudo, como comprar, como vender, esse episódio é essencial. Ele vai ficar um pouquinho longo, mas é necessário porque eu preciso tirar tudo do Rafael, porque depois a agenda dele não vai permitir. E esse episódio conta com o patrocínio oficial da Agência Douro Imobiliária, uma agência referência no mercado do norte de Portugal. Vamos lá, Rafael, tá cansado? Não, não me Não, canso ainda bem facilmente. que você gosta de falar. E eu também, né? Me conta uma coisa. Você tem tanta coisa para falar, tanta coisa para nos
né, tanta informação boa, Uhum. há uma ideia muito comum no mercado de que só quem compra é que precisa de um solicitador, Certo. mas quem está a vender também precisa dessa ajuda. Certo, sim. Sim, porque normalmente um contrato é de duas partes, não é? E cada parte tenta defender a sua posição. Se eu sou comprador, eu vou tentar defender a minha posição. Se eu estou assessorado e defendo a minha posição, eu estou a colocar o vendedor numa posição de desvantagem. Sim. Porque eu pedi para adicionar uma cláusula, duas cláusulas, três cláusulas e o vendedor não pediu absolutamente nada porque não está assessorado. E de repente há uma cláusula que prevê, por exemplo, que o comprador tem direito a desistir do negócio a qualquer momento e a pedir o sinal de volta. E eu sou vendedor, não vi aquela cláusula, acho que tudo se aplica como se aplica normalmente, e de repente o comprador diz: Olha, afinal já não quero comprar, devolve-me o sinal. E eu fiquei desprotegido desnecessariamente. Eu sei que parece um exemplo muito estranho, não é? Mas acontece. 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 E por isso é muito importante, enquanto vendedor, para além das situações em que o imóvel tem alguma alteração que tem de ser feita, uma retificação de áreas, uma legalização, algo do género, e aí o vendedor tem mesmo de ser assessorado, porque fazer sozinho é dramático. É É isso que eu dramático. falo aqui para alguns vendedores. Se você não tem a licença, se você tem algum documento que está em falta, se você não está com o processo todo montado para vender a sua casa, obviamente que nem a imobiliária consegue resolver isso. Tem que ser mesmo um solicitador para te ajudar a regularizar a situação da sua casa antes de vender. Eh, vamos lá. Minutos antes da escritura. O que que pode travar uma escritura? Ah, é tanta coisa. Eh, Até me sim. assustou. Primeiro, a vontade ou falta de vontade das partes, isso pode acontecer. Às vezes acontecem coisas como o comprador acha que a mobília estava incluída e não está, ou acha que o muro da casa vai ser pintado porque ficou falado verbalmente, etc. Coisas pequenas como esta, ou porque o comprador vai pagar com cheque bancário e o vendedor queria que fosse por transferência, coisas assim muito, muito pequenas que às vezes têm só a ver com o ego das pessoas e se calhar a autoconfiança ou a autodesconfiança das pessoas. Às vezes é só uma questão humana. E depois há outras coisas mais pequenas. Por exemplo, mais pequenas, mas muito relevantes. Declaração do condomínio, não é? Isso já É um bom ia exemplo, sim. porque normalmente depende de um terceiro, depende do administrador do condomínio, e há muitos casos em que o administrador do condomínio não emite a declaração a tempo, o que é um problema, porque sem a declaração do condomínio, a escritura para ser feita, o comprador tem que declarar que prescinde da declaração. E a consequência é aceitar todas as dívidas que possam existir e todos os encargos. Depois, ah, o distrato, por exemplo, o distrato do banco, e não é tanto no dia da escritura, mas normalmente o distrato tem um prazo de aviso prévio com que tem de ser pedido ao banco e nem sempre esse prazo é cumprido, ou o banco pode-se atrasar e depois no dia da escritura o distrato não existe. E qual é o problema? Se o comprador recorre a financiamento, o banco não vai financiar sem ter a garantia de que a hipoteca que existe naquele momento vai ser cancelada. Outras questões, eventualmente a participação dos cônjuges. Nós temos alguns casos em que quem está a vender comprou o imóvel enquanto solteiro ou enquanto divorciado, entretanto casou-se, o imóvel é um bem próprio, se as pessoas casaram em comunhão de adquiridos, o imóvel é um bem próprio, mas o cônjuge tem que participar na escritura. E muitas vezes este pormenor escapa, muitas vezes por erro de quem está a preparar a escritura, é verdade, mas há muitos casos em que o cartório ou o escritório de solicitador ou advogados alerta às vezes até a agência imobiliária e depois a agência não articula com as pessoas e acaba por haver esse constrangimento. E depois pode haver coisas mais pequenas, sei lá, impostos, por exemplo. Estranhamente acontece em alguns casos os compradores não estarem a contar com o valor do imposto, Hum. que é estranhíssimo. Ou porque não se lembram que têm que pagar imposto, ou porque acham que o imposto vai ser mais baixo do que aquilo que efetivamente é. E já apanhei alguns casos que a escritura foi adiada porque não tinham dinheiro para pagar o imposto. E pronto, e depois obviamente pode acontecer mais uma outra coisa, mas normalmente quando a escritura está marcada, as peripécias, tirando estas questões do distrato, declaração de condomínio, à partida a escritura realiza.
Ótimo, não esqueça dos impostos na escritura, bem lembrado. Muitos clientes acham que a escritura é o fim, Uhum. mas juridicamente, Não, 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 não. A escritura é uma parte importante, não é, na minha opinião, a parte mais importante. A parte mais importante, na minha opinião, é o CPCV, porque é aí que se define as regras todas do jogo, é aí que nós definimos qual é que é o valor do negócio, qual é que é o prazo para escriturar, quando é que o imóvel vai ser entregue ao comprador, se há alguma obra a ter que ser feita pelo vendedor antes de entregar ao comprador, etc, etc, etc. A escritura acaba por ser uma formalização da entrega do imóvel e do pagamento, obviamente. Mas depois temos o registro. E o ah, registro, o é o, regi- é o problema. o registro é um problema porque nós passámos de uma realidade em que tínhamos registros a ser concluídos numa semana para ter registros pendentes há 6, 7, 8, 9 meses. Isto tem tudo a ver com a dinâmica das conservatórias em Portugal, que estão num estado lastimável neste momento. Por várias razões, porque não contrataram durante 20 anos, porque entretanto os funcionários começaram-se a reformar, outros começaram a pedir baixas por não se sentirem bem a trabalhar, também por uma questão de falta de atualização dos meios nas conservatórias, ok? As conservatórias têm meios técnicos muito antiquados, há computadores com 20 anos, por exemplo, o que é incompreensível. E nós chegamos a um ponto que, entre greves, baixas e reformas, nós temos conservatórias a emitir despachos a dizer que não conseguem dar resposta por falta de pessoal. Por exemplo, nós fizemos uma alteração na empresa, pagámos o registro com taxa de urgência, tem de ser concluído em 48 horas e o registro demorou um mês e meio. Um mês e meio. E nós pagámos o dobro. É, Ok? Nós temos registros de aquisição pendentes há 6 meses. E o registro para o consumidor final é não muito importante. é importante, mas é razoável. Porquê? A escritura está feita, já ninguém tira a propriedade àquele consumidor final, o empréstimo está a ser pago, o imóvel está do lado do consumidor final, está a fazer a sua vida normal. O problema é para os investidores. Porque se eu compro um imóvel para fazer uma breve remodelação, vamos imaginar, compro um T2 aqui em Matosinhos, para remodelar, mudar o chão, casas de banho, cozinha, etc. E para vender, daqui a 2, 3 meses. Eu compro hoje, ainda hoje começo as obras, o registro é feito amanhã, o registro é pedido amanhã, eu concluo as obras num mês, meto à venda, tenho um comprador para pagar a pronto e, entretanto, Não tem como vender. só posso vender quando tiver o registro concluído a meu favor. E aqui na imobiliária faz muita confusão para os estrangeiros isso. Como que eu compro uma propriedade Uhum. e não tenho direito e meu nome não está nela? É incompreensível o estado atual dos serviços públicos, é um facto. Eu só tenho 5 anos enquanto solicitador, trabalho há cerca de 8 anos na área, nunca vi nada assim. Eu sei que pareço um profissional com 40 anos de carreira a falar, mas a verdade é que eu nunca vi nada assim. Eu, quando entrei no mercado, eu ia à conservatória e em 2, 3 dias tinha uma retificação de áreas feita. Numa semana tinha uma certidão negativa, numa semana, uma semana e meia tinha um registro concluído. Neste momento, uma retificação de áreas demora 5, 6 meses. Um registro de compra e venda de um imóvel demora 3, 4, 5 meses. Uma certidão negativa demora 3 semanas. E a culpa não é de ninguém. A culpa não é de ninguém. Aqui temos alguns problemas de gestão de crise. Nós temos os funcionários públicos alocados nos serviços que não devem, por exemplo, a fazer escrituras. Eu não consigo compreender, porque escrituras os notários também fazem. DPAs, nós também fazemos. Os advogados também. Isso significa que temos mais de 40 mil profissionais habilitados para fazer escrituras e DPAs. Não precisamos dos conservatórios a fazer. Agora, nós não fazemos registros. Então, onde é que a conservatória tem que alocar a sua responsabilidade? A Nos fazer registros. registro. O problema é que as escrituras dão muito dinheiro a ganhar ao Estado. Muito. Isso é um Registro não. trabalho bastante mais tranquilo, mais fácil do que analisar pedidos de registro, retificações de áreas, desanexações, anexações, etc. E eu, eu digo isto com muita preocupação, sinceramente. E isso também teve a ver com o posicionamento da nossa empresa, porque eu tenho muitos colegas solicitadores que sempre trabalharam com retificações de áreas, DPAs, registros, e que neste momento têm problemas graves.
porque a sua reputação ficou manchada perante os clientes por uma coisa que eles não têm controle. Porque há 5 anos um cliente pedia uma retificação de áreas, eles numa semana resolviam, cobravam 1000 € mais IVA e eram uns heróis, e agora cobram 500 € mais IVA, não têm culpa nenhuma e ainda assim foram maus profissionais porque não entregaram no tempo que o cliente precisava. E ninguém se responsabiliza por isto. Eu percebo que é um tema complexo de resolver, só que estes são os verdadeiros problemas de um país como Portugal. Nós tendemos a olhar para a ideologia, para a extrema-direita, para a extrema-esquerda, para questões de género. São tudo questões importantes, são tudo questões de fundo, são tudo questões ideológicas, mas que eu acho que são mais relevantes nas nossas famílias, no nosso grupo de amigos, nós tentarmos educar uns aos outros, tentar crescer uns com os outros, porque acho que não compete à política definir para onde é que nós vamos. Compete à política definir os meios para nós irmos para onde a sociedade quer ir. E depois nós misturamos isto tudo. Uma sociedade cada vez mais empobrecida, em que a pirâmide de Maslow retira a capacidade de pensar estrategicamente o nosso futuro enquanto sociedade. A política acaba por servir uma sociedade cada vez mais empobrecida financeira e intelectualmente. E depois temos estes problemas E falta conservatórios de empatia, e porque a falta de pessoa empatia. pensa assim: "Isso não é comigo, eu não compro, eu não vendo, por É que que eu" verdade, verdade, porque isso eu noto muito. verdade. Não, e depois entramos nisso, não é? A questão do dinheiro. O dinheiro é um problema em Portugal. Para quem não tem e para quem tem. É Não é? verdade. Vamos parar para tomar um café e vai ficar para o segundo bloco. Tudo sobre CPCV, direito de preferência, declaração de condomínio. Eu nem vou fazer a lista muito grande, porque senão o Rafael vai embora. Fique aí, curta esse episódio. Não esqueça de mandar para aquele amigo que está querendo comprar uma casa sem assessoria de um solicitador. Vai lá na plataforma dos meninos, Instagram, TikTok, tá incrível o canal deles. Eles também têm podcast. No segundo bloco, eles vão falar sobre o podcast deles. Gente, é um espetáculo. Fique aí e até o próximo episódio.